Bom, hoje nesse vídeo nós iremos verificar as 3 frases que ficaram pendentes, que eu comentei no vídeo passado, das 3 participantes que trazem aquela ideia de ir a algum lugar com o propósito de fazer alguma coisa, ou para fazer alguma coisa. Essas 3 frases representam justamente isso, principalmente se a gente olhar da perspectiva do português, tá? Vamos primeiro olhar ela em português, essas traduções foram trazidas pelas próprias participantes, e aí a gente vai colocar essas frases em português em coreano, já que todo mundo já sabe como fazer essa estrutura com uro ou ro. Então, vamos lá. Eu vou começar pela frase da Haline em português e vou colocar isso em coreano. Acredito que vocês já sabem o que vai acontecer aqui, não é? Vejam só, peguei essa frase, coloquei aqui em um outro arquivo para a gente ter espaço para trabalhar em cima dela. E agora a gente começa a fazer a análise. Irei para o curso no domingo estudar. Nós já sabemos que está faltando um recurso de coesão aqui, que é a preposição para. Nós vamos colocar ela aqui para não esquecer mais, tá? Na fala em português, tudo bem se eu não usar o para. Na fala, tudo se resolve, não é? Mas na escrita, para uma escrita adequada, seguindo as normas gramaticais de uma boa redação, de uma boa escrita, esse para deve aparecer. E principalmente porque eu percebo que vocês primeiro ainda tentam pensar em português para depois colocar isso em coreano. O que não é uma boa ideia, porque a gente se perde nisso aqui. A menos que você domine muito bem as normas gramaticais em português, aí acredito que pode ser um caminho. Mas não é bem a melhor ideia pensar primeiro em português para depois colocar em coreano, tá? É provável que, por isso, erros assim aconteçam. Mas vamos lá. Irei para o curso no domingo para estudar. Essa é minha intenção, meu propósito. Posso colocar um sujeito nessa frase? Pode. A Haline colocou lá também. Foi exatamente assim que ela colocou. 저는 일요일에 코스에, e aí tem mais informação, quer ver? 저는 일요일에 코스에, ou seja, eu quero dizer irei para o curso, tá? 코스에 irei 갈 거예요, como nós vimos no vídeo anterior. Irei para o curso seria a primeira informação dessa frase. No domingo, tá? Como ela fez aqui. 저는 일요일에, eu domingo, para o curso, 갈 거예요, irei, tá? Agora, a gente já começa a perceber que esse irei aqui é o verbo principal da frase. O estudar, ele é o complemento desse verbo. Eu acrescento mais informações ao verbo principal. Eu irei, eu praticarei a ação do verbo principal, a fim de que essa outra ação aconteça. É algo secundário, tá? Então, esse verbo estudar não viria no final. Então, aqui seria 갈 거예요. Primeiro, a gente pensaria nessa primeira estrutura da frase e depois no para. Para quê? E aí, a gente inclui essa informação para estudar dentro da frase, não no final. No final é o lugar do verbo principal. Então, como é que ficaria aqui na nossa frase? 저는 일요일에 코스에 갈 거예요, ok? Eu irei ao curso no domingo, ou para o curso. A gente sabe que partícula e, que é a que indica um lugar ou uma expressão de tempo, né? Ela pode significar em, na, no, para, no nosso português, certo? Partícula não se traduz, não existe uma tradução única para isso aqui, depende da palavra a qual ela se anexa, certo? Mas vamos seguir. Já fizemos tudo isso aqui, ó, foi? Agora só falta preparar o propósito, a fim de quê? Para quê? Para estudar. Como é estudar? 공부하다. O que é que eu faço depois que eu coloco 공부하다? Isso, removo o da e acrescento aqueles padrões que foram apresentados no vídeo anterior. Quais são eles? Isso aí, 으러 ou ró. Depende se o verbo ali no radical termina com som de vogal ou com um patim. Se o verbo termina com som de vogal, nós colocamos ró. 공부하러, 공부하러, para estudar. Então, 공부하러. Ok. Onde é que eu coloco essa informação para que tudo isso fique numa frase só? Será que é aqui, no começo da frase? Bom, a gente já sabe que em coreano, para uma frase ser bem escrita, a sugestão é que no começo da frase nós coloquemos o tópico.
o destaque, porque a partícula de tópico, ela serve para destacar algo. Então, se eu quero chamar a atenção para algo e destacar isso, é interessante que você coloque esse tópico no começo da frase. Então, vamos deixar, já temos tópico aqui, deixa ele aí, não mexe nele. Então, não coloca outra coisa no lugar do tópico, certo? Ah, então eu posso colocar onde, já que eu não posso colocar no começo da frase? Posso colocar aqui, nesse trechinho? Pode. Pode sim. Será que eu posso, então, em vez de colocar aqui, colocar aqui? Pode também. E aqui? Pode também. E se eu trocar aqui, se eu colocar no lugar do verbo final, posso? Não pode, tá? Na escrita, não. Na fala, enfim. Na fala, ninguém vai estar te controlando para saber se você colocou em ordem todas as informações. Mas na escrita, sim. E quem escreve bem, se expressa melhor, né? Então, vamos lá. Vamos colocar essa informação dentro da frase? Pronto, ó, coloquei aqui hipóteses da gente poder mudar de posição esses termos na frase. Vou comentar um pouquinho algo que é interessante. ó. 저는 일요일에 공부하러 코스에 갈 거예요. Tá? O que é que eu tô dizendo? Eu irei para o curso para estudar no domingo. 저는 공부하러 코스에 일요일에 갈 거예요. Eu irei no domingo para o curso para estudar. Interessante, né? Eu digo para o curso, para estudar, e esse para se repete. Esse para aqui é para indicar um local, uma localização em direção aonde eu estou indo. Esse outro para aqui é para indicar um propósito. Então, nem sempre que eu digo para, eu vou usar e, ou nem sempre eu vou usar ro ou uró. Depende, vejam, ro ou uró, eu anexo a verbos. Isso é interessante, tá? Uró, iró, só a verbos. Padrão gramatical anexado a verbos. E eu posso anexar a substantivos, tá? Então, vejam que interessante. Apesar de dizer para e para, são paras diferentes. Última opção. 저는 코스에 일요일에 공부하러 갈 거예요. Eu irei para estudar no domingo para o curso, tá? Então, você pode mudar as informações de lugar. Então, vocês têm aqui 3 formas diferentes de dizer a mesma coisa. Pode ser mudando de lugar, tá? E não esqueçam, nessa escrita, de colocar as partículas, né? E o padrão quando for o caso, né? Partícula, partícula, o padrão. Aqui, partícula também. Então, nós temos essas, né? Eu sei que isso aqui é uma expressão de tempo, isso aqui é um lugar, isso aqui é um verbo, porque ro e uró anexo a verbo. E eu sei que se usa para indicar para que essa ação aconteça, tá? Uma outra coisa, reforçando, esse verbo aqui precisaria estar no futuro para eu usar ro ou uró? Não, graças a Deus, esse padrão não tem essas exigências todas, tá? Poderia ser presente, passado ou futuro. Vou para o curso agora para estudar. 가요. 저는 지금 공부하러 코스에 가요. Eu agora, para estudar, 코스에 가요. Vou para o curso, tá? E se fosse no passado? Eu fui para o curso ontem para estudar. 저는 어제, ontem, né? 어제 공부하러 코스에 갔어요, né? O verbo seria no passado. Então, não tem problema com esse padrão, tá? 갔어, 갔어요. Não tem problema, não, tá? Usar o ro não interfere no tempo verbal. Eu só vou usar o ro quando eu quiser dizer que eu vou me movimentar para algum lugar para praticar determinada ação. Ou que eu me movimentei para praticar determinada ação. Ou que eu me movimento agora, eu vou, eu venho, eu chego para praticar uma ação, certo? Então, tanto faz aqui, tempo verbal pode ser qualquer um. É só mesmo a questão do para, tá? Vamos para outra frase. Frase da Solange agora. Amanhã preciso ir ao mercado comprar mantimentos. Olha o que eu marquei de amarelo ali. O que é que tá faltando? Aquele recurso de coesão importante. O para, a preposição para. Amanhã preciso ir ao mercado para comprar mantimentos. Vejam que mesmo que eu tire o para em português, a pessoa que me ouve, até mesmo escrevendo no dia a dia, não é algo grave, tá? Não pensem que é um erro gravíssimo, não é. Mas como eu percebo que vocês estão se baseando na ideia em português para depois colocar em coreano, eu preciso levar isso em consideração para vocês entenderem o que vocês estão querendo fazer. Precisa ser feito em coreano com uró ou ró, tá? Porque deveria haver um para aqui na norma gramatical portuguesa,
tá? Então, vamos lá colocar o para. Aqui tem um vocabulário, eu já deixei bem destacado para as palavrinhas que a gente não costuma usar com frequência. Alguns conhecem, outros não, então vamos reforçar aqui. 시장, 시장, mercado, tá? 식료품, 식료품, nasalização aqui, tá? 기억, sucedido de um ril. Esses sons no patim, sucedidos de um ril, devem ser nasalizados. E para o caso aqui que nós temos, que é um quiok sucedido de um ril, nós precisamos nasalizar. Qual deles? Os dois. Esse aqui tem som nasal? Não. Esse tem som nasal? Não. Ka, r. Nenhum dos dois tem som nasal. Então, eu vou nasalizar os dois. Quando eu nasalizo o quiok, qual é o som que eu tenho? Geralmente, a gente já sabe, né? Geralmente não, sempre nasalizado ele tem o som do ng, nossa bolinha. Ok? E o ril, quando é nasalizado, vai ficar com o som do N de navio, como o nosso nian, tá? Então, xin, nyo, xinyo, xinhyopum. Lembrem de aspirar o som aqui no p, tá? Xinhyopum. Xinhyopum significa mantimentos, certo? Então, 시장, mercado, xinhyopum, mantimentos. Agora, vamos lá formar a frase. Amanhã, preciso ir ao mercado para comprar mantimentos, que agora eu já coloquei o para ali, né? Então, amanhã, como é que a gente diz amanhã? 매일 ou 내일? Ó, 매일 ou 내일? Isso, 내일. Aqui significa todos os dias. Então, coloquei aqui 내일은. Falando do amanhã, eu vou começar a falar sobre o que eu pretendo fazer amanhã. Amanhã, tá? Partícula de tópico, tá? Na fala, eu poderia omitir, dizer apenas 내일, tá? 내일은. O que é que eu quero dizer sobre o amanhã? Amanhã, preciso ir ao mercado, tá? Porque aqui é o meu propósito, ó. E aí, eu vou arrumar isso aqui ainda, certo? Amanhã, preciso ir ao mercado. Ao mercado ou para o mercado. 시장에, certo? Até aqui, ok, né? Agora, como é que eu digo preciso ir ao 시장에? Primeiro, né, já que eu vejo que isso aqui tem verbo, envolve verbo, primeiro eu trago as outras informações. Deixo para colocar o verbo no final. Então, vamos lá colocar mercado, né? 시장에. 시장에. Preciso ir. Como é que eu digo preciso ir? Bom, ir é o verbo 가다, né? 가다 é ir. Mas eu não quero dizer ir, eu quero dizer preciso ir. Aqui a gente já entra no novo padrão, que é o padrão ya 돼요. Eu já falei sobre ele outras vezes, só que a gente nunca praticou a esse nível. O verbo principal é ir, né? Ir ao mercado. Preciso ao mercado não faz muito sentido. O ir tem que existir. O verbo principal aqui dessa estrutura é o ir. Ir, 가다. Preciso ir. Como é que eu digo preciso 가다? Eu tenho que 가다. Eu tenho que praticar essa ação. Eu preciso 가다. Como é que eu faço? Existe um padrão que justamente vai entrar para a tarefa de hoje, certo? Nós vamos conhecer mais um. Isso vai deixar a gente seguro para criar mais frases e com mais segurança. Como é que eu faço para dizer preciso praticar essa ação? É só colocar esse padrão aqui, ó. Nós temos duas formas dele. Ya 돼요. Eu já falei sobre isso rapidamente, mas nunca praticamos juntos, né? Esse yo é uma opção, né? Depende da formalidade. Ou ya 해요, tá? Ya 돼요 é mais comum na linguagem do dia a dia, na fala. Ya 해요 é mais comum vocês verem em livros, em texto escrito, aparece também na fala, mas soa um pouquinho mais formal, tá? Então, ó, eu já coloquei aqui pra gente adiantar, né? 가야 돼요, tá? Eu vou explicar na hora que sugerir a atividade de hoje como se usa o ya 돼요, se o verbo tiver patim, enfim, os detalhes para se usar ya 돼요 lá na atividade, tá? Mas, em regra, eu diria que verbos que lá no radical, só nesse caso, tá? Terminam com o som do A, 가다, 가, 자다, 자, 일어나다, 일어나, tá? Esse som do A não tem muito que se preocupar, porque é só acrescentar o padrão ya 돼요, ya 해요. Inclusive, eu quero aproveitar aqui, lá na tarefa eu vou reforçar, porque poderia ser ya 해요. Você pode dizer também 야지, tá? 가야지, ó. Ya 돼요, ya 해요, né? Uma opção também, tá? Quando eu digo ya 해요, além dele ser mais formal,
ou mais em texto escrito, visto, eu também posso acrescentar que quando eu uso 야해요, eu estou dizendo que é algo que tem a ver com uma escolha. Olha, eu tenho que, eu preciso ir. Mas se eu quiser, eu não vou, tá? Quando eu uso 야돼요, eu preciso ir e eu não tenho escolha. Então, por isso que ele é muito ouvido em dorama. Não tenho escolha, sem escolhas, tá? Não tem jeito, eu preciso ir. Minha mãe já falou que se eu não for pra casa agora, ela vai jogar minhas roupas na rua. 가야 돼요, com D, tá? Agora, um preciso ir que, bom, eu preciso ir porque já tá tarde, mas eu posso até ficar um pouquinho mais. 야해요, certo? Aqui, quando eu uso 야해요, implica dizer que eu tenho escolha. Eu posso não ir. É uma opção minha, tá? Aqui já é mais algo que realmente eu não tenho opções. É muito mais comum isso aqui em dorama, a gente vê por causa das situações dos doramas, né? E uma última coisa é que além de dizer 야돼요 e 야해요, eu posso também dizer 야지. Ops. 야지. É bem casual isso aqui, tá? 야지. 가야지. Você tem que ir, tá? Olha, 내일 내 생일이에요. 가야지. Você tem que ir, você precisa ir, tá? Bem casual, tá bom? Então, existem essas 3 opções. Lá na tarefa eu vou colocar isso para lembrar vocês de novo. Bom, voltando aqui, então, já deixei a estrutura pronta. Vamos lá? Não se preocupem, porque eu vou explicar o que acontece quando no verbo tem patim e tem que acrescentar esse padrão lá na tarefa. 식료품을 사다, né? Comprar 식료품, mantimentos. Lembrando que 사다 é para dizer para comprar mantimentos, a gente diz 사으러 오러. Ró, por quê? Porque aqui não tem patim, ró. Pronto, tá? Deixa eu só dar uma arrumadinha pra gente seguir e finalizar esse vídeo. Então, ó, 식료품을 사다, comprar mantimentos. Mas eu quero dizer para comprar mantimentos, para. Como é que eu faço? Tiro o da, não é? E coloco o nosso padrão para indicar para, qual é ele mesmo? Ró ou uró. Vamos lá, colocar aqui. Ró ou uró. Vai ser ró ou uró. Vamos ver se você ainda lembra. Ó, não tem patim no radical do verbo. Isso. Ró. ró. Pronto. Então, 내일 시장에 가야 돼요. Amanhã preciso, tenho que ir para o mercado. Para comprar mantimentos. Ok? Vamos agora organizar numa frase só, tudo juntinho, né? Eu quero dizer tudo numa frase só. Olha aqui embaixo, já deixei até prontinho. 내일은 식료품을 사러 시장에 가야 돼요. Ou 가야 해요. Ou 가야지. Certo? Foi aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. Então, nós temos essas 3 formas de dizer. 내일은 식료품을 사러 시장에 가야 돼요. 시장에 가야 해요. 시장에 가야지, tá? Esse 야 돼요 pode também ser 야 해요, tá? E pode ser também 야지, 가야지, ok? Não é só de, não é 가지, 가야지. O padrão aqui que eu tô querendo dizer, né? Porque eu sei que vocês querem, às vezes, colocar algo mais informal, é 야지, tá? 가야지. Ter que sair, sair, 나가다, 나가다, 나가야지, ok? Amanhã tenho que ir, preciso ir, aonde? Ao mercado, 시장에. Fazer o que lá? Olha aqui o meu propósito, marcado com o ró. Então, nós temos aqui agora, ó, 2 padrões, tá? Esse padrão aqui para indicar o para e esse outro padrão aqui para indicar ter que ou precisar. Viram como a frase começa a ficar maior quando a gente domina os padrões? Tá? E nem sempre a gente vai usar aquele padrão que a gente espera, depende da intenção na frase. Esse aqui aparece por quê mesmo? Porque existe uma relação entre o sadá e o gadá. Ou seja, eu pratico o gadá com o propósito de praticar essa ação também. Já esse padrão aqui, eu não uso, não tem nada a ver com um outro verbo. Esse padrão aqui é para indicar que eu preciso praticar a ação a qual ele se anexa, certo? Então, aqui é algo mais pessoal. Essa situação aqui não tem nada a ver com o sadá ali do começo. Essa situação aqui, imagina uma casinha onde toda a informação aqui está super bem relacionada e não tem nada a ver com o restante,
tá? Eu posso estar indo embora da casa do meu amigo, já está tarde, e dizer, 나 가야 돼. 가야 돼. Só isso, não preciso de mais nenhuma informação. 가야 돼. Tudo juntinho, hein? Ó, o ya vem juntinho do verbo, dá um espaçamento e aí vem. 나 가야 돼. Ou 가야 돼. Não preciso disso aqui. Então, quanto a usar o ya de, o ya he, o ya di, ou com o yo, a gente não precisa se preocupar com mais nada. É só mesmo com o verbo ali, ao qual ele se anexa para ver se termina com patim ou não. Lembrando que esses verbos aqui podem ser tanto de ação quanto descritivos, tá certo? A gente vai trazendo lá na atividade e vou aprofundar quais são esses verbos aí, como é que pode ficar. Bom, por hoje é isso. A frase de Solange ficaria assim, então. 내일은 식료품을 사러 시장에 가야 돼요. Pausas nessa frase aqui, que eu não falei na de Haline. Aqui, pausa, respira, né? Tópico, dá pra dar uma pausa. Não é obrigatório, mas você pode respirar aqui, tá? Aqui também, ó, depois do ró, vocês podem dar uma pausa, tá? Separa as informações pro teu ouvinte, já que a frase fica grandona, né? Pode fazer pausa? Pode, é uma opção também. Mas eu tô segura, vou fazer tudo de uma vez só. Fica à vontade, tá? Mas se precisar pausas, só façam nessas situações que eu tô deixando. Não faz pausa aqui, porque existe uma relação muito lógica entre comprar mantimentos. Se eu digo, amanhã preciso ir ao mercado para comprar, aí depois paro e digo, mantimentos, não fica fluido, não fica natural, não mostra segurança, não é? Então, pausa aqui, se necessário. Os momentos que vocês ainda podem fazer pausas, que eu fico mais tranquila, é aqui. Tá certo? Mas não é sugerido que você faça uma pausa aqui, porque, ó, quem vai a algum lugar. Eu vou pra casa. A gente não diz, vou pra casa. Quando a gente faz isso, parece que a gente não tem segurança no que vai falar. Então, sem pausa aqui, certo? Evitem fazer a pausa aqui, já que essas informações também estão super bem relacionadas, tá? 가야 돼요, esse ya 돼요, ya 해요, ya 지, também é tudo pronunciado numa fluidez. Não pode fazer pausa nesses momentos aqui, tá? Nessa separaçãozinha aqui, não faz. É um padrão se pronuncia tudo juntinho. Fechado? Bom, falamos da frase de Haline e falamos da frase de Solange. Não é isso? A frase de Alessandra eu vou deixar para o próximo vídeo, porque tem muito mais informações. E o que é interessante na frase de Alessandra, diferente das outras, é que na frase dela a gente vai usar um outro padrãozinho que não foi usado até agora. O que eu preciso? Como é que a gente diz isso aqui? Eu comprarei isso aqui. Como é que eu digo o que eu preciso, o que eu como, o que eu leio, o que eu estudo, o que eu quero? Como é que eu digo isso em coreano? Então, essa frase aqui vai ficar para o próximo vídeo, tá? Porque esse nosso vídeo já está muito longo. Bom, é isso. Vou terminar por aqui o vídeo de hoje. A frase de Alessandra fica para o próximo vídeo. Também quero citar a frase de Cleide, que teria que ter sido citada no primeiro vídeo, mas eu acabei me passando, não trouxe ela. A frase de Mariana Lorenzato também, que ficou pendente, ela tá aqui em algum lugar. Aqui, ó. Essa aqui de Mariana Lorenzato, eu assistirei ao filme, eu vou comentar ela. São frases mais simples que eu não vejo muito problema ali em explicar. Tô deixando elas mais pra frente, tá? Quando a gente fechar tudo. E temos algumas frases que eu não coloquei aqui, como a de Bianca, por exemplo. Essas vão ficando pro final, quando a gente já tiver aliviado com essa questão dos padrões, tá? Então, pra hoje, a atividade envolve saber usar ya 돼요, ya 해요. E aí, sim, no próximo vídeo, fechar as últimas frases dos últimos participantes. E no outro vídeo, ou seja, temos mais 2 vídeos pela frente para essa semana, nós vamos entrar com o uso do nosso padrão que nós vimos na semana passada nos treinos orais. Aí sim, eu vou explicar para vocês qual é a relação entre os verbos para que eu possa usar 는 것, 은 ou 니은 것, 을 ou 리을 것, tá? A gente ainda não viu isso. A gente falou no treino rapidamente, né? Agora estamos fazendo o estudo dessas situações para poder usar. Então, encontro vocês no próximo vídeo para fecharmos as frases de Cleide, Mariana Lorenzato, Bianca, Alessandra. Eu acredito que das 4, a que eu vou me ater mais tempo é de Alessandra, porque tem esses processos aí, esses padrões que a gente não viu ainda. Vai ser ótimo, porque a gente vai aprender uma coisa a mais. Mas no último vídeo dessa semana, aí sim, nós fechamos com 는 것, 을 것, 리을 것, enfim, aqueles que nós vimos semana passada, tá bom? Até mais, a tarefa vai ficar aqui agora na sequência, é com vocês. Pronto, temos aqui nossa tarefa, são 2 questões apenas, com atenção, tá? Coloquem as frases abaixo em coreano. Vocês vão ver que todas as frases têm o termo tenho,
preciso, precisamos. Vejam, tenho que estudar, temos que fazer, precisamos comer, precisamos conversar, você tem que ir, eu tenho que ser feliz, nós precisamos ser rápidos. É pra gente poder praticar com o uso do 야돼요, 야해요 ou 야지, certo? Qual é a diferença? Esse é mais usado na fala, 야돼 ou 야돼요. 야지 também mais usado na fala, sendo que esse aqui é bem mais casual, uma maneira que vocês podem usar para falar com amigos. 야해요, um pouco mais formal, né? Lembrando que aqui eu tenho escolha, tá? Olha aqui um exemplo, ó. 숙제, todo mundo, né? 여러분 모두 숙제해야 돼요. Todo mundo tem que fazer a atividade de casa. 해야. Vou começar com o primeiro. 돼요. Então, qual é a minha intenção quando eu uso esse padrão ya 돼요? Dizer que eu preciso fazer algo, eu tenho que fazer algo, tá? E esse algo tá aqui, ó, ao qual ele se anexa. Vejam que esse verbo é o verbo hadar, não é? Minha orientação, certo? É que vocês conjuguem ele no tempo presente. Eu acho que fica mais fácil de entender assim. Conjugar no tempo presente e deixem ele de maneira informal. Certo? É isso. Aí vocês acrescentam o padrão ya 돼요, 야해요, 야지, certo? 해야 돼요, 해야 돼요. Tenho que, preciso, você tem que, você precisa fazer. O quê? O 숙제, né? Partícula de objeto aqui, né? 숙제를 해야 돼요. Lembrando que esse aqui é mais comum na fala e colocando o yo fica um pouquinho mais formal. A gente vai usar isso aqui quando a gente não tiver escolha, não tem jeito, eu tenho que fazer. Digamos que hoje nós temos que entregar a tarefa, né? Hoje. E hoje eu tenho que fazer, não tenho escolha. Então, eu vou usar ya 돼요. 숙제해야 돼요. 숙제를 해야 돼요, tá? Mas digamos que a tarefa pode ser entregue até amanhã. Então, eu tenho que fazer meu 숙제 hoje, mas eu tenho escolha. Pode ser que eu também possa fazer amanhã. Então, eu deixo para usar aqui ya 해요, certo? Ya 해요 eu tenho escolha, tá bom? E também não é tão comum. Geralmente, quando a gente vai dizer que tem que fazer algo que precisa, é porque realmente a gente precisa fazer naquele momento, naquele dia, naquela situação, né? Então, por isso que esse aqui não é tão comum, o 해요, tá? Mas, vocês já sabem a diferença e podem usar à vontade. Eu não vou envolver contexto, é só vir na frase aqui, ó, escolher. Ah, esse aqui eu quero falar como se fosse algo que eu tenho uma escolha. Essa aqui eu não tenho escolha, tá? E aí eu vou me testando, vou praticando comigo mesma, certo? E lembrando que pode usar também 야지, 숙제를 해야지, tá? Como é que seria? 숙제해야지, 해야지, tá? Espaçamento. 숙제해야지. Tenho que, preciso fazer 숙제, tá? Deixa eu vir aqui agora. Nós temos verbos que terminam com 하다. Estudar, 공부하다. Deixa eu ver se tem outro. fazer, 하다. 대화하다. 대화하다 significa dialogar, certo? Eu disse aqui, precisamos conversar. Por que eu coloquei esse verbo aqui? Porque existe o 얘기하다, ou 이야기하다, que é o verbo conversar, mas entre 이야기하다 e 대화하다, o 이야기, ele é mais focado em apenas uma pessoa falando e a outra ouvindo, certo? Eu queria que vocês praticassem com esse outro verbo, porque eu geralmente uso esse aqui já, quando eu faço algum vídeo, 여러분, 이야기하자, né? Mas esse aqui eu não costumo usar. Então, precisamos dialogar. Levem em consideração como se eu estivesse dizendo isso, tá bom? E acrescentem mais um verbo ao vocabulário de vocês. Palavrinha nova. Você tem que ir, 가다, ok? Então, deixa eu marcar aqui, ó. 하다, 하다, 하다. Terminação 하다, tá? 행복하다. Aqui não. Então, esses verbos que terminam com 하다, o que é que a gente faz? É só olhar aqui, eu já fiz, ó. Tempo presente. Então, como é que eu faço ali estudar? 공부하다, 공부해. 공부해야지. 공부해야 돼요. 공부해야 해요. Certo? Não esqueçam de fazer isso aqui, ó. Conjugar ele no presente e deixar ele de maneira informal, né? Porque se eu colocar o yo aqui, aí quebra as minhas pernas. Acabou meu plano, né? Então, informal, certo? E aí você coloca o padrão, tá bom? É uma maneira que eu encontrei de explicar que é prática. E além da gente reforçar a conjugação verbal,
a gente não se preocupa se tá errado ou não, porque todo mundo sabe colocar um verbo no tempo presente, né? Agora, vamos aqui. Nós temos verbo com patim, 먹다. 먹다, que mais? Só. Para os casos dos patins, nós vamos pegar a última semana de abril para só treinar com tarefa escrita, certo? Para ajustar isso, porque realmente não é fácil de a gente fixar. Então, vamos lá. 먹다. 먹다. Mas eu quero dizer, eu tenho que comer. Como é que eu faço? Tiro o da. Vou colocar meu padrão. Qual é a opção que eu tenho? Ya, 돼요. Ya, 해요. Vejam que esse yo é uma opção, tá certo? Normalmente, o 해요 vai vir com o yo mesmo, já que ele é mais ouvido e mais visto em contextos formais, certo? Mas nada impede você dizer ya, he, só não é tão comum, tá bom? Ya, ji. Muito bem. Então, eu tenho essas opções. É assim mesmo que eu faço? Porque eu aprendi até agora que é isso, né? Tiro o da e acrescento o padrão. Bom, em regra seria assim, né? Colocar o padrãozinho aqui no radical do verbo, anexado a ele. Mas tem uma coisa faltando que eu disse a vocês ali, quando a gente fez com o radar. O que foi que eu falei que era importante fazer? Isso, colocar esse verbo no tempo presente de maneira informal. Então, vamos fazer isso aqui. É assim que fica 먹다 no tempo presente? Não. Como é que ele fica? No tempo presente, 먹어 ou 먹어요. Mas me interessa esse verbo de maneira formal? Não, isso aqui não me interessa. Então, eu vou tirar, né? Tem que ser no tempo presente de maneira informal. Então, vamos lá. 먹어. Agora sim. 먹어야 돼요. Certo? 먹어야 해요. 먹어야지. Certo? Então, é isso. Colocar o verbo no tempo presente de maneira informal e acrescentar o padrão. Ya 돼요, não tenho escolha. Não tenho escolha. Ya 해요, tenho escolha. Tá? Além disso, é mais formal, é mais visto em textos escritos. 야지, tendo ou não tendo escolha, é a maneira casual de você falar isso. Que seria o resumão de tudo isso, certo? Mas usa para falar informalmente, tá bom? E esse último verbo aqui, ser rápido. Então, esses dois verbos aqui são verbos descritivos. Ser feliz, estar feliz. Ser rápido, estar rápido. Para o ser feliz, 행복하다, né? 행복해야 돼요. 행복해야 해요. 행복해야지. Agora, ser rápido. Como é esse verbo que eu não coloquei aqui no vocabulário? Eu vou colocar aqui embaixo. O verbo ser rápido é esse, ó. 빠르다, tá? Como é que eu conjugo esse verbo? O que é interessante é que esse verbo é irregular. E quando a gente conjuga ele, vamos ter que colocar um real aqui e outro aqui. Por isso que nós vamos levar uma semana aí praticando com a colocação desses padrões, tá? Porque cada verbo tem suas singularidades, né? Então, vamos lá. Conjuguei ele no tempo presente, tá? É exatamente assim que a gente faz. O que era 빠르다, né? Vira 빨라, tá? 빠르다, vira isso aqui. Aí, depois que eu conjugo ele no tempo presente, né? Porque poderia ser 빨라요, né? No presente. Mas eu não quero esse yo, eu quero colocar o meu padrão aqui. Então, eu vou colocá-lo agora. 빨라야 돼요, né? Olha a pronúncia. 빨라야 돼요. 돼. 빨라야 돼요. Ou 빨라야 해요. Ou 빨라야지. 빨라야지. Né? Eu preciso fazer algo, eu preciso ser rápido, tá? Então, é isso, já dei até a resposta da tarefa, né? Precisava, porque esse verbo realmente é diferente. Bom, a segunda questão, encontre e destaque os erros nas frases abaixo, em seguida reescreva. Irei para o curso para estudar no domingo, a frase lá da Haline, ó. Então, eu peguei uma das frases que ela criou, tá? Isso era o que ela queria dizer. Eu peguei uma das frases e trouxe aqui do jeitinho que ela fez lá, para vocês circularem o que estava errado e reescrevê-la corretamente. E a outra, amanhã irei ao mercado para comprar mantimentos. Coloquei já certinho aqui em português. Como é que isso ficaria nessa frase aqui de Solange? Foi a frase da Solange que eu peguei. Peço para vocês ajustarem ela, encontrarem o que está errado e colocarem isso aqui que está em português corretamente em coreano, tá
bom? É essa a tarefa, gente. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Vou deixar as orientações lá no chat da entrega disso aqui. E eu espero que vocês estejam sentindo a diferença aí já, um pouco mais de segurança, porque logo, logo nós estaremos dominando todos esses padrões. Até mais, encontro vocês lá no grupo. 안녕!